Você já parou para pensar que, enquanto muita gente acredita que os Estados Unidos são totalmente autossuficientes em comida, o prato do americano pode depender diretamente do campo brasileiro? Sim, aquela carne no churrasco de domingo, o leite no café da manhã, o frango do fast food, tudo isso pode ter começado a milhares de quilômetros daqui, em uma lavoura brasileira. E o mais curioso é que isso acontece sem alarde, sem manchetes, sem discursos oficiais. Mas hoje você vai entender por que o agro brasileiro se tornou uma peça silenciosa, porém essencial, para a maior potência do planeta. Fica comigo até o final, porque o último ponto muda completamente a forma como você enxerga o poder do Brasil no tabuleiro mundial. Por fora, os Estados Unidos passam a imagem de um país autossuficiente. Grandes fazendas, tecnologia de ponta, máquinas gigantes, subsídios bilionários. Mas por trás dessa fachada de força absoluta, existe uma verdade que poucos comentam. Nenhuma potência consegue se sustentar sozinha em um mundo globalizado. E é exatamente aí que o Brasil entra. O agro brasileiro não é apenas grande, ele é estrategicamente indispensável. O primeiro motivo: o Brasil é o plano de segurança dos Estados Unidos. Os Estados Unidos produzem muito, mas produzem sob risco. Secas severas, enchentes históricas, ondas de frio extremo e mudanças climáticas vêm se tornando cada vez mais frequentes. Uma quebra de safra nos Estados Unidos não é um talvez, é uma possibilidade real. E quando esse risco aparece, existe um país capaz de responder rápido, em escala absurda, com volume suficiente para equilibrar o mercado global: o Brasil. Enquanto outros países lutam para expandir produção, o Brasil já nasce grande. São milhões de hectares cultiváveis, múltiplas safras por ano e uma capacidade de adaptação que impressiona até os especialistas mais céticos. Na prática, o agro brasileiro funciona como um airbag invisível da economia americana. Quando algo dá errado lá, o Brasil absorve o impacto aqui. O segundo motivo: a soja brasileira sustenta a mesa americana. Pouca gente associa soja com comida, mas sem soja não existe carne barata. Nos Estados Unidos, a base da alimentação animal depende diretamente da soja e do milho. E uma parte significativa dessa soja vem do Brasil, seja de forma direta ou indireta. Quando o Brasil colhe bem, o custo da ração cai. Quando a ração cai, o preço da carne estabiliza. Quando o preço da carne estabiliza, a inflação dos alimentos fica sob controle. Agora imagine o contrário. Uma quebra de safra no Brasil não afeta só o produtor brasileiro. Ela ecoa no supermercado americano. O brasileiro planta, o americano come. Essa é a equação simples que poucos admitem em voz alta. O terceiro motivo: climas opostos, produção contínua. Existe um detalhe geográfico que transforma o Brasil em um parceiro quase perfeito. O calendário agrícola é oposto ao dos Estados Unidos. Quando o inverno paralisa parte da produção americana, o Brasil está colhendo. Quando o clima atrapalha lá, aqui a safra segue firme. Isso cria um fluxo constante de alimentos no mercado internacional. Não existe vazio, não existe pausa. Para os Estados Unidos, isso é ouro. Significa menos volatilidade, menos risco e mais previsibilidade. Em um mundo onde segurança alimentar virou questão de Estado, o Brasil se tornou uma âncora de estabilidade. O quarto motivo: o Brasil como alternativa geopolítica. Os Estados Unidos não tomam decisões comerciais apenas pensando em preço. Eles pensam em estratégia. Depender demais de países com tensões políticas, sanções ou instabilidade é um risco enorme. E nos últimos anos esse risco ficou evidente. Nesse cenário, o Brasil aparece como um parceiro difícil de substituir. Produção em larga escala, capacidade logística, previsibilidade e neutralidade estratégica. Quando relações comerciais ficam tensas em outras partes do mundo, o agro brasileiro deixa de ser opção e passa a ser necessidade. Não é coincidência, é cálculo. O quinto motivo: o Brasil ajuda a assegurar a inflação dos Estados Unidos. Talvez esse seja o ponto mais sensível de todos.
Poucas coisas derrubam governos mais rápido do que a inflação de alimentos. Quando o preço da comida sobe, a pressão política explode. E o Brasil ajuda a conter isso. O agro brasileiro produz muito, produz barato e produz em escala. Isso mantém os preços globais sob controle. Sem o Brasil, o custo dos alimentos nos Estados Unidos seria mais alto e o impacto seria sentido direto no bolso do consumidor americano. Em outras palavras, o campo brasileiro ajuda a manter a estabilidade política americana. O que torna tudo isso ainda mais impressionante é o fato de que o Brasil faz isso sem reconhecimento proporcional. O agro brasileiro sustenta cadeias globais inteiras, mas muitas vezes é visto apenas como exportador de commodities, quando, na verdade, ele é um dos pilares da segurança alimentar mundial. Enquanto o mundo discute poder militar, sanções e discursos políticos, o verdadeiro poder passa silenciosamente pelos portos, estradas e lavouras. O Brasil não ameaça, ele abastece. E isso, no mundo moderno, é uma forma de poder ainda maior. Com o crescimento da população mundial, eventos climáticos extremos e disputas comerciais cada vez mais agressivas, o agro brasileiro tende a se tornar ainda mais estratégico. Os Estados Unidos sabem disso. Por isso investem, observam, negociam e mantêm relações estáveis. Não é amizade, é dependência calculada. O Brasil não é apenas um fornecedor, ele é um pilar invisível da economia global. Enquanto muitos subestimam o agro brasileiro, ele sustenta mesas, equilibra preços e garante estabilidade em países que se dizem autossuficientes. E agora que você sabe disso, a pergunta muda completamente. Quem realmente alimenta o mundo? Se esse vídeo abriu sua mente de alguma forma, deixa o like agora. Isso ajuda demais o canal a continuar trazendo conteúdos que você não vê na mídia tradicional. Se ainda não é inscrito, se inscreve, porque aqui a gente vai cada vez mais fundo nos temas que realmente importam. E olha só, tem mais um vídeo aparecendo na tela agora mesmo que complementa exatamente esse assunto e vai te surpreender ainda mais. Clica nele, continua com a gente e até o próximo vídeo.